O milionário fica sem palavras, com resposta surpreendente da menina mendiga em árabe. Era uma cena que ninguém no luxuoso Hotel Gran Vitória jamais imaginaria presenciar. Rafaela, a faxineira quase invisível dos corredores brilhantes, com as mãos calejadas e o olhar quieto, se viu de repente no centro de uma tempestade. Tudo começou quando Eduardo Bastos, um empresário de tecnologia famoso, entrou com sua cara de quem mandava no mundo. Curioso demais para ignorar o burburinho que crescia perto da entrada do restaurante do hotel. Eduardo havia feito uma pergunta simples, mas numa língua totalmente fora do esperado. Keifa halak? Como vai você? Em árabe. A resposta veio num sussurro firme, direto da boca de Rafaela, que trabalhava limpando o salão, mas cujo passado ninguém conhecia. Sua voz em árabe parecia cortar o silêncio absoluto do saguão, fazendo os convidados congelarem por um instante. Não era só a surpresa da língua, mas a maneira como ela pronunciou, como se aquele "de onde ela veio?". Enquanto Rafaela sentiu o aperto no peito crescer, a garganta que quase sufocava. Eduardo, seu olhar passando de dúvida para fascinação, encarou a mulher que dias antes ninguém sequer notava. Carlos, o gerente do hotel, apareceu rápido, seus passos ecoando como martelos. O rosto dele estava tenso, olhos estreitos de quem via o controle escorregar das mãos. Sem perder tempo, começou uma série de sussurros venenosos, espalhando rumores sobre Rafaela. Uma denúncia falsa, dizem, que poderia derrubar a reputação daquela faxineira misteriosa. Logo, a demissão caiu como uma bomba. Rafaela, assustada, sentiu todas as cicatrizes do passado se rasgarem. Uma denúncia antiga, que a afastou da academia, onde fora professora de árabe, voltou para assombrá-la. Mas Eduardo não queria deixar as coisas assim. Algo naquela mulher mexera com algo mais profundo dentro dele. Determinado, começou a cavar sua história, disposto a descobrir as injustiças por trás daquela decisão. Enquanto isso, o hotel parecia engolir tudo em silêncio pesado, como se a própria arquitetura sufocasse cada tentativa de Rafaela de recuperar sua voz. Ela oscilava entre dentes cerrados de indignação e suspiros tímidos de esperança. A invisibilidade que a escondia desmoronava aos poucos. Cada olhar lançado em sua direção, cada passo firme que dava pelo corredor, era um pequeno grito de resistência. Mas as sombras do passado não estavam por ali apenas para desaparecer. Elas aguardavam, sorrateiras, prontas para atacar de novo. Na coletiva de imprensa que explodiu depois, entre perguntas afiadas e olhares curiosos, algo pairou no ar. Uma pergunta inexplicável congelou o instante e ficou martelando na mente de Rafaela. Será que algum dia conseguirei realmente me libertar do que ainda me assombra? E enquanto o mistério cresce, Eduardo busca respostas nessa trama inesperada. E Carlos, trama seu jogo para manter o poder na ponta dos dedos. A história está só começo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a coletiva de imprensa fervia, uma tensão sufocante pairava no ar. Rafaela, ainda tentando recuperar seu fôlego, sentia a intuição pulsar em seu peito. Algo grande estava prestes a acontecer. Mas antes que pudesse processar seus pensamentos, um alvoroço irrompeu pela sala. A porta do hotel se abriu com um estrondo. Um homem de terno escuro e olhar determinado atravessou o hall como um furacão. A figura era imponente, e sua presença fazia a multidão recuar em silêncio. Ele era um antigo colega de Rafaela,
Um rosto que ela não via há anos. Um eco do passado que ela pensou ter deixado para trás. Miguel, o homem que a conhecia mais do que qualquer outro, surgia agora em um momento que parecia tirado de um filme. Rafaela! Sua voz cortou o ar. Todos se viraram, os sussurros se intensificaram. Precisamos falar, é urgente. A intensidade no olhar dele fez Rafaela cambalear. Como ele havia encontrado aqui? E mais importante, o que ele queria? Seus olhos encontraram os de Eduardo, que tinha passado de fascinação para confusão. As perguntas em sua mente começavam a explodir como fogos de artifício. Quem era Miguel realmente? O que ele sabia sobre o passado de Rafaela? Você não pode estar aqui, murmurou Rafaela, as palavras mal escapando de seus lábios. O aperto na garganta aumentou. Miguel parecia ter algo importante, algo que poderia mudar tudo. Mas antes que ela pudesse se aproximar dele, uma gritaria irrompeu do lado de fora. Um barulho ensurdecedor, como se o mundo estivesse desmoronando. As janelas do hotel tremeram, e os seguradores começaram a gritar. A bomba! A bomba! Ecoou a voz de um segurança na entrada. Um pânico instantâneo tomou conta do ambiente. As pessoas começaram a empurrar umas às outras enquanto buscavam a saída. Rafaela sentia o coração disparar. O passado de Miguel e seu presente estavam se fundindo em um caos absoluto. O rosto dele estava pálido, mas firme, enquanto ele segurava seu braço, arrastando-a para fora no meio do caos. Rafaela, escute, eu vou explicar tudo, mas temos que sair daqui agora. O tom de urgência na sua voz era palpável. Mas o que ele tinha a dizer? A mente dela girava, cada pensamento interrompido por gritos e sirenes ensurdecedoras. Do lado de fora, o caos se instalou. Pessoas chorando, outras gritando. Eduardo assistia a tudo. Seu rosto um quadro de perplexidade e preocupação. A mentira começava a borrifar a verdade, enquanto seguranças evacuavam os hóspedes. Entre a multidão, Rafaela ficou presa, sentindo que seu passado estava prestes a ser revelado para todos. A voz de Miguel atravessou a confusão. Você não imagina o que eu descobri sobre aquele dia. O que aconteceu realmente é muito pior do que você pensa. Nesse momento, Rafaela sentiu como se o chão tivesse sido arrancado sob seus pés. O que podia ser tão devastador que Miguel não era apenas uma lembrança, mas a chave para uma verdade guardada. Uma verdade que poderia arrastar tudo para o fundo. Sem tempo para pensar, ela só sabia que precisavam sair. Mal percebeu, mas suas mãos tremiam como folhas ao vento. E enquanto o hotel se tornava um cenário de desespero e caos, a única certeza que Rafaela tinha era que, assim que a poeira assentar, nada seria como antes. As revelações de Miguel poderiam não apenas expor S. Ouvindo as sirenes se aproximarem, Rafaela se perguntava, seria hora de enfrentar o passado ou simplesmente correr para a segurança do desconhecido? A resposta estava prestes a surgir, como um relâmpago em uma noite escura. Rafaela sentiu seu coração disparar quando a palavra bomba ecoou por todo o hotel. O pânico tomou conta da sala e a multidão começou a se agitar. Miguel segurou seu braço firme, mas a desorientação fez seu cérebro trabalhar a mil. O que ele sabia que poderia ser tão importante e agora urgente? Rafaela, precisamos sair. Não é seguro, ele disse, puxando-a em direção à saída. Eles se moviam entre as pessoas empurradas, cada uma desesperada para escapar daquele lugar que agora parecia uma armadilha mortal. Mas algo dentro dela resistia. Com cada passo pelo corredor, seu passado subia à tona, como um assecla faminto. Miguel, o que você tem que me contar? Ela virou-se para ele, o temor refletido em seus olhos. Ele hesitou, mas o olhar determinado não cedeu. Ele chegou e dizendo, por favor, primeiro precisamos garantir que estamos a salvo. A porta principal estava em um caos. Seguranças gritavam instruções. Hóspedes em pânico tomavam decisões sem pensar. Rafaela, com um nó na garganta, olhou ao redor e viu Eduardo. Ele estava parado, paralisado pelo choque. O mundo ao seu redor desmoronava. Mas seus olhos estavam fixos nela,
como se pudesse salvá-la mesmo sem saber o que estava acontecendo. Fique aqui, ela gritou para Miguel, forçando-se a voltar em direção a Eduardo. No fundo de seu coração, a necessidade de conexão era maior que o medo. Eduardo, você está bem? Perguntou, sua voz um fio de desespero. Rafaela, você deve sair agora, ele disse. Mas antes que pudesse ajudá-la, um estrondo ecoou vindo do lado de fora. A porta do hotel explodiu em pedaços e a luz do sol foi ofuscada por fumaça e detritos que invadiram o saguão. O grito de uma mulher cortou o ar. Ajuda! Por favor, alguém ajude! O tempo parou. A visão do caos, desesperada e desesperadora, era mais do que apenas uma emergência. Tinha o gosto da tragédia. Ela olhou para Miguel, que estava a poucos passos, mas havia algo em seu rosto que a deixou inquieta. Uma expressão que misturava medo e alívio. Rafaela, eu tenho que te contar uma coisa. Ele gritou, a voz quase perdida na confusão. E então, como se o universo estivesse conspirando contra ela, um estalo no ar se transformou em uma explosão ensurdecedora. Ela viu Miguel ser jogado para trás, enquanto um fragmento de parede se desmoronava na sua direção. Rafaela ficou paralisada, seu mundo girando em câmera lenta. Eduardo saltou em direção a Miguel, empurrando-o para longe do perigo. E então, o que aconteceu a seguir mudou tudo. Rafaela gritou. A dor a atravessou quando Miguel a puxou, fazendo uma sombra escura passar por seu olhar, uma sombra que não era dele. Uma sensação horripilante a invadiu, o passado e o presente colidiram. Miguel não era quem ela pensava. Ele fez uma pausa antes de exclamar, Rafaela, você precisa saber, eu sou seu irmão. As palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada. Rafaela ficou parada, a mente lutando para processar. Era isso que ele tinha a revelar? O choque a paralisou, e com o corpo sentindo a gravidade daquela verdade, as sirenes ficavam cada vez mais intensas. O mundo desmoronava ao seu redor, mas dentro dela, uma tempestade eclodia. Meu irmão, ela murmurou, a incredulidade fazendo sua voz falhar. O olhar inquietante de Miguel, a intensidade de suas palavras era um golpe, e a revelação a atingiu como um meteoro. Tudo o que ela havia sabido, sua vida e sua luta, reviraram-se com aquela única frase. Desesperada, Rafaela ouviu o caos se aproximando, mas a verdade a esganava. Era hora de fugir, mas como poderia deixar tudo para trás agora que um novo e devastador segredo estava aberto? As peças do quebra-cabeça estavam se ajustando de um jeito que ela nunca poderia ter previsto. E entre o caos e a revelação, um novo horizonte de incerteza começou a se formar diante dela. A única certeza que restava era que nada seria como antes. E assim, enquanto a confusão dominava, Rafaela começou a correr para o desconhecido, a mente a fervilhar com perguntas que poderiam nunca ter resposta. A mente de Rafaela girava, repleta de confusão. Meu irmão? As palavras pareceram ecoar, como se o mundo ao seu redor tivesse desaparecido. Miguel estava ali, no meio do caos, revelando um segredo. Mas a verdadeira surpresa ainda estava para vir. Miguel olhou nos olhos dela, e ao mesmo tempo que seu olhar exibia preocupação, havia algo mais, um brilho que não coincidia com seu estado de pânico. Rafaela, ouvi dizer que eles estão vindo atrás de nós. Precisamos sair agora! A urgência nas palavras dele fez com que uma onda de medo a atravessasse. O que ele queria dizer? O que havia aprendido? E naquele instante, enquanto tentava compreender as palavras dele, um novo som irrompeu pelo saguão do hotel. O som de passos, muitos passos, pesados e uniformes. A fumaça no ar começou a se dispersar, revelando silhuetas ameaçadoras. Homens de terno preto, com fones de ouvido e fisionomias sérias, entraram no hall com uma determinação perturbadora. A presença deles parecia uma tempestade prestes a desabar. Rafaela! Miguel gritou, puxando-a novamente. É eles! Não é seguro aqui! A multidão estava em pânico, mas aqueles homens avançavam como se já soubessem exatamente onde estavam indo. Antes que Rafaela pudesse processar, um deles se aproximou,
com um olhar afiado que parecia cortar a tensão no ar. Ele era mais alto e tinha um olhar que falava de autoridade absoluta. Miguel, ele começou, a palavra saindo com um tom de desprezo, como se não fosse um nome, mas uma maldição. Você não deveria estar aqui. Sabíamos que você voltaria. O tom era claro. Havia uma história antiga entre eles, algo que transcendia aquele momento. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Não apenas Miguel era seu irmão, mas ele também tinha ligação com aqueles homens, um tipo de ligação que trazia um peso que ela não conseguia captar. O que você fez? Rafaela sussurrou, as mãos trêmulas. O que você me escondeu? O olhar de Miguel se fechou e ela viu como seu mundo foi construído sobre mentiras. Mas antes que ele pudesse responder, a explosão chegou. Não uma explosão física, mas uma mensagem vazada por um dos homens. A informação que vocês dois têm é muito perigosa. O que aconteceu no passado não pode voltar à superfície. A frase ecoou como um trovão, fazendo com que Rafaela sentisse a terra se mover sob seus pés. O passado estava pegando fogo. A atmosfera ao redor deles mudou. O ar ficou denso. Vocês não têm ideia do que estão se metendo. O homem continuou, o olhar penetrante fixado em Rafaela. Você não deveria ter falado árabe, não deveria ter chamado atenção. Agora estamos todos em perigo. Lágrimas brotaram nos olhos de Rafaela, enquanto sua mente tentava montar as peças do quebra-cabeça. Miguel era seu irmão, mas o que ele havia feito? Quem eram aqueles homens? E o que ela realmente sabia sobre seu passado? A adrenalina começou a disparar dentro dela. A necessidade de fugir se sobrepôs à confusão. Miguel, temos que ir, gritou, seu coração batendo forte, quase como uma bateria de guerra. Mas antes que pudessem se mover, um grito cortou o espaço. Uma mulher no fundo, clamando por ajuda. Era uma das hóspedes que havia sido esquerda presa durante a explosão. Em um ato de puro instinto, Rafaela começou a correr até ela, mas Miguel a puxou de volta. Não, é uma armadilha. E era. Era tudo uma armadilha, e ela estava se aproximando dela sem perceber. Quando ela olhou de novo, viu que aquela mulher estava cercada, um elo perdendo-se na correnteza. A urgência em seus olhos logo se transformou em desespero, e Rafaela esfregou as mãos como se tentasse entender o que estava acontecendo. Não podia mais confiar em nada. O plano de fuga rapidamente se tornava uma armadilha tecida com mentiras e segredos. O homem agora tinha os olhos em Rafaela, como se estivesse esperando alguma reação dela. Qual é a verdade que você guarda, menina? Ele questionou, provocando a resposta que ela sabia que não deveria dar. E ali, em um momento de atraso, ela percebeu que talvez a única saída não fosse correr, mas enfrentar. O passado estava prestes a vir à tona. E assim, enquanto o pânico se espalhava pelo hotel e os homens se aproximavam ainda mais, Rafaela percebeu que todos estavam prestes a pagar um preço enorme. E o que havia aprendido poderia não apenas fortalecer suas correntes, mas também dar a eles o poder de libertá-las. A linha entre amigos e inimigos se tornava mais e mais tênue. O que ela escolheria fazer prestes a mudar o rumo da sua vida e de todos ao seu redor. A tensão no ar era palpável, e a única certeza que restava para Rafaela era que fosse o que fosse, ninguém sairia ileso dessa luta. Quem sou eu nesse jogo? Pensou, com o medo fervendo. E a resposta a deixaria ainda mais apavorada. A mente de Rafaela girava, repleta de confusão. Meu irmão? As palavras pareciam ecoar, como se o mundo ao seu redor tivesse desaparecido. Miguel estava ali, no meio do caos, revelando um segredo que poderia mudar tudo. Mas a verdadeira surpresa ainda estava para vir. O homem alto de terno preto a encarava com desprezo. A informação que vocês dois têm é muito perigosa, ele disse, a voz de um lobo a rondar a presa. Isso não pode voltar à superfície. A pressão no peito de Rafaela aumentou. Ela podia sentir a escuridão se aproximando, fechando-se como um laço em seu pescoço. O que estava acontecendo?
Miguel estava ao seu lado, mas ainda assim parecia distante. "O que você me escondeu?" ela perguntou, a urgência de sua voz misturada ao barulho ensurdecedor. Ele não respondeu. "Você não sabe com quem está lidando", Miguel murmurou. Mas havia algo em seu tom que fez o coração de Rafaela acelerar. Ele parecia culpado. Antes que ela pudesse perguntar mais, o homem do terno fez um movimento brusco e levantou um dispositivo. Um brilho certeiro irradiou de sua mão. De repente, tudo começou a se mover em câmera lenta. Um estrondo ecoou e uma tremedeira percorreu o chão sob seus pés. "A bomba! A bomba!" gritou um segurança, a voz sendo devorada pelo pânico que se espalhava pelo ambiente. E então a verdade veio correndo como um furacão. 2 homens de terno igual, um pouco mais atrás, estavam com armas em punho, mirando direto para Miguel. Rafaela olhou para ele, encontrando seus olhos mais uma vez. Ele foi rápido. "Vá, agora!" A desesperação no olhar dele a fez hesitar um segundo, mas aquela hesitação foi letal. A explosão não foi física, mas foi como uma bomba de verdade que destruiu toda a sua realidade. "Você não pode!" gritou um dos homens antes de disparar. Rafaela deu um passo para trás, mas não havia como escapar do que estava prestes a acontecer. Miguel, em um impulso quase instintivo, se lançou à frente dela. O tiro ecoou e a cena se desfez em caos. O barulho da bala foi o último som que ela conseguiu ouvir antes de tudo se tornar um borrão. O corpo de Miguel caiu, despencando como um peso esmagador. Rafaela gritou, mas o som não deixava seus lábios. O gosto de terror subiu à sua garganta. "Miguel!" Ela se lançou para ele, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. Ele não estava se mexendo. A visão dele se desvanecia, enquanto a realidade apertava ao seu redor. O homem que havia disparado olhou para Rafaela com uma expressão que era um misto de satisfação e fúria. "Você não sabia? Ele não é seu irmão. É apenas um impostor." O impacto das palavras foi como um golpe físico. O chão parecia se abrir sob seus pés, arrastando suas certezas. Rafael não conseguia acreditar. Como isso era possível? O segredo não era apenas sobre a identidade dela, mas sobre o passado de Miguel, sobre tudo o que existia entre eles. Sem saber o que pensar, foi como uma tempestade. Os sentimentos a invadiram. Confusão, dor e um desespero cruel. A sensação de traição parecia a aflição da perda. Como se ponto de luz em seu coração tivesse sido apagado. "Miguel!" Ela balbuciou, mas ele não respondeu. A tensão crescia e algo dentro dela estalou. Havia mais ali do que ela podia ver. O homem, sorrindo como se tivesse finalmente atingido seu objetivo, revelou um cartão que segurava. "Agora vamos ver que segredos você esconde, Rafaela. O jogo está apenas começando." Os olhos dela se arregalaram. O que ele queria dizer? O que mais ela estava prestes a descobrir? O cerco se fechava, e os homens começaram a avançar, mas a mente dela urrava por respostas, por justiça. Era uma batalha entre passado e presente, e ela precisava decidir, lutar ou correr. Enquanto o caos se intensificava ao redor dela, uma dúvida mortal a confrontava. O que era verdade, afinal? O que mais Miguel havia escondido? E, principalmente, quem ela realmente era neste embate de mentiras e segredos? Rafaela sentiu os olhos pesarem, os corpos ao seu redor se movendo rapidamente, mas suas mãos estavam frias. Antes que pudesse organizar os pensamentos, ela sussurrou: "Eu preciso saber a verdade." E a verdade vinha a passos largos e ninguém sairia ileso dessa luta. Rafaela sentiu os olhos do homem em terno preto fixados nela, como se ele pudesse ver através de suas defesas. A tensão no ar era palpável, e o pânico se espalhava como uma dor nas costas. O coração dela batia rápido, pulsando, enquanto a revelação de Miguel fixava-se em sua mente. "Você não sabia? Ele não é seu irmão, é apenas um impostor." As palavras do homem cortaram o espaço como uma faca, e Rafaela engasgou, sentindo o ar ficar raro em seus pulmões.
Miguel estava em pé ao seu lado, mas já não parecia o mesmo. Havia medo em seus olhos, mas também um brilho de algo que Rafaela não conseguia identificar. É verdade? Ela perguntou, quase em um sussurro, sua voz soando estranha até para ela mesma. Miguel hesitou, e neste instante o silêncio ao redor aumentou, ecoando cada suspiro, cada batida do coração como um tambor distante. Rafaela, sim, Miguel começou, mas as palavras se perderam. Ele olhou para o homem de terno. Eu só queria te proteger. A raiva se acumulava dentro dela. Proteger? Você só me deu mentiras. As emoções transbordaram, e sem pensar, ela esticou a mão, pronta para empurrá-lo quando, de repente, a porta do hotel... O homem interno virou-se rapidamente, a expressão em seu rosto se transformando em algo que misturava desconforto e raiva. Ele gritou ordens para os outros homens à sua volta, e no momento em que Rafaela tentou reagir, tudo virou um caos. Os homens começaram a avançar e Miguel agarrou o braço dela. Vamos, agora! Ele puxou Rafaela, mas a fúria estava a fervilhar dentro dela. O que estava acontecendo? Por que ele não estava lutando para se defender? O olhar dele estava distante, como se um pedaço de sua alma estivesse perdido em um abismo insondável. Então o homem de terno se virou novamente, e sua voz rasgou o ar. Você não pode fugir da sua verdadeira natureza, Rafaela. Nós sabemos quem você realmente é. As palavras foram como um choque elétrico. O que ele estava dizendo? Uma confusão profunda tomou conta dela. Esclarecimentos tumultuados se formaram em sua mente. Mas antes que conseguisse fazer sentido de tudo, um barulho ensurdecedor ecoou e a multidão gritou em horror. Rafaela virou-se rapidamente para ver o que estava acontecendo. Uma explosão de luz ardente jorrou do fundo do hotel. Aquelas luzes não eram apenas um efeito, elas eram um sinal. A seguir, o chão tremeu e tudo ao seu redor pareceu entrar em um turbilhão de movimento e sombras. Miguel foi empurrado para o lado, seus olhos se arregalando ao perceber algo. Rafaela, cuidado! Ele gritou, mas já era tarde. O teto começou a desmoronar. Fragmentos de gesso e concreto caíam como chuva pesada. A adrenalina disparou no corpo dela à medida que se esquivou, mas não antes de ver um brilho metálico se destacar entre os destroços. Algo estava lá, se movendo entre as sombras. Um objeto, algo perigoso, um dispositivo. Um plano se formou em sua mente, e em um instante de lucidez, ela percebeu a realidade que nunca tinha entendido completamente. O que as pessoas realmente queriam dela não era apenas o que ela sabia, mas quem ela era. Havia algo oculto, algo que se escondia nas sombras de seu passado. Em um movimento instintivo, Rafaela se lançou em direção ao dispositivo, enquanto a poeira do colapso dançava ao seu redor. Para sua surpresa, ao tocá-lo, um flash de lembranças invadiu sua mente. Visões de um passado que ela não tinha, informações que ela não deveria saber. Era um nome que mudaria tudo. Rafaela. Pelo eco dos gritos, ela ouviu as pessoas clamando por ajuda, mas em sua mente a nova revelação tinha um peso esmagador. Você não é quem você pensa que é, a voz dentro dela sussurrou. Então metade dos seus segredos estava preso em algum lugar, e agora estava se manifestando. Vá, eu vou segurá-los, Miguel gritou, mas ela não podia responder. O coração dela estava acelerado e as imagens pulsavam em sua mente, junto com a realidade em colapso ao seu redor. Agora, com um conhecimento recém-descoberto, despedaçado, desamparado e com um passado que ameaçava se revelar em um cenário caótico, Rafaela sabia que precisava fazer uma escolha: fugir ou enfrentar o desconhecido. E enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se juntar, um novo mistério se desenrolava. O que ela realmente era, e por que o nome que agora ressoava em sua mente tinha tanto poder. Ela olhou para Miguel, que estava lutando contra a corrente de homens, e se deu conta de que seu futuro estava em jogo, assim como o dele. A dúvida estava prestes a engoli-la, e o que deveria ser seu caminho final parecia agora um labirinto de novas verdades e desilusões. No centro do caos, a única resposta que ela tinha era uma única pergunta: quem realmente era Rafaela?
As palavras "meu irmão" ecoavam na mente de Rafaela, mas o caos ao seu redor parece ter vida própria. Miguel, com uma expressão de desespero, não tinha tempo para explicar, e o homem interno negro, com um sorriso cruel, parecia desfrutar da confusão. "Precisamos sair", gritou Miguel, puxando Rafaela para mais perto, mas a nova revelação era um peso em seus ombros. "Não é seguro aqui." Os homens de terno se moveram como um enxame, um movimento mecanizado, e Rafaela sentiu que o chão tremia sob seus pés. As luzes do hotel piscavam, enquanto os gritos aumentavam. O pânico era palpável. Rafaela olhou para Miguel. Naquele momento, ela viu o medo refletido em seus olhos, mas também algo mais, algo que a fez hesitar. "Rafaela!" Miguel a puxou mais forte, mas ela não se movia. "O que está acontecendo? Você tem que confiar em mim." Confusão e raiva a consumiam. O que mais ele havia escondido dela? Apenas um impostor. As perguntas se aglomeravam, mas a intensidade do momento não permitia reflexão. E quando a realidade começou a desmoronar, a explosão que ecoou na sala a atirou de volta à decepção. Um rugido ensurdecedor ressoou e o hotel parecia desmoronar em câmera lenta. O homem interno negro estendeu a mão e, num movimento brusco, algo brilhou. Um dispositivo. Um relâmpago de percepção atravessou a mente de Rafaela. Ele estava prestes a pressionar o botão. Tudo aconteceu tão rápido. Miguel gritou, mas o grito foi sufocado em meio a um estrondo. A explosão ecoou, não um abalo físico, mas uma explosão de informações na cabeça de Rafaela. Era como se uma porta tivesse se aberto. "Você não sabe, Rafaela." O homem gritou, seu olhar fixo em Miguel. "Seu passado pode finalmente vir à tona." E então, algo inacreditável aconteceu. Antes que ela pudesse processar, uma figura emergiu entre a fumaça. Uma mulher com um olhar que lembrava o dela. "Rafaela!" O coração dela parou. Era Clara, sua mãe. Mãe, a incerteza se misturava com a necessidade de respostas. Clara não a via há anos, desaparecendo na escuridão de um mundo que ela parecia ter deixado para trás. "O que você está fazendo aqui?" A voz de Rafaela tremia, e a confusão crescia. A mãe que ela acreditava ser parte de um passado distante, agora estava tão próxima, revelada em meio ao caos. "Eu vim te proteger", Clara disse, sua voz calma em meio ao turbilhão. "Você não pode ficar aqui. Eles descobriram tudo." E com isso, ela lançou um olhar tenso para os homens de terno. O homem que ameaçava Miguel olhou para Clara. "Então você está viva. Isso muda tudo." Ele puxou um celular. As imagens na tela refletiam o que estava em jogo. Fotos, documentos, informações que Rafaela não deveria ver. "Você não tem ideia do que está prestes a acontecer." A adrenalina correu por todo o corpo de Rafaela. O que mais sua mãe não havia dito? O que significava tudo isso? Do que ela estava sendo protegida? E quem era realmente Miguel? "Mãe, o que está acontecendo?" O desespero brotava. Quando Clara hesitou, o pânico se espalhou ainda mais. "A única saída é a verdade, Rafaela," Clara respondeu, seus olhos ainda fixos na multidão. "Você precisa saber quem você realmente é." Mas antes que Clara pudesse explicar, um grito ecoou. O homem interno se virou, mais furioso do que nunca. "Acabou! Seu jogo se acabou!" Ele se voltou para a multidão, suas palavras ecoando com uma autoridade prevista. "Todos vocês estão envolvidos. Vamos acabar com isso agora." Rafaela se sentiu presa entre o passado e o presente, entre a verdade e a mentira. E quando Clara finalmente pronunciou as palavras que poderiam mudar tudo, a sala inteira silenciou para ouvir. "A verdade é que você não é apenas minha filha. Você é parte de algo muito maior e muito mais perigoso." Os olhos de Rafaela se arregalaram e o ar parecia faltar. O que Clara queria dizer? O que estava escondido atrás daquela revelação? Há quanto tempo toda a sua vida era uma grande farsa? O chão sob seus pés desmoronava mais uma vez, e no meio da confusão, a única certeza que restava
era que a vida dela nunca mais seria a mesma. O caos continuava ao redor, enquanto essa nova camada de mistério se desenrolava, deixando Rafaela em um abismo de incertezas. E no coração dela, a necessidade de descobrir a verdade começou a ganhar força, mesmo que seu mundo estivesse desmoronando a cada instante. Rafaela sentiu que o ar ao seu redor estava pesado com as palavras de Clara. Você é parte de algo muito maior e muito mais perigoso. O coração dela disparou. O que isso significava? O caos continuava a se desenrolar, e ela não sabia se deveria ouvir sua mãe ou correr. A multidão parecia um mar revolto, com gritos e desespero crescendo cada vez mais. Os homens internos se aproximavam, e o olhar do líder deles mostrava que ele sabia mais do que estava disposto a revelar. Rafaela, não se esqueça, você é a chave. A ameaça em sua voz fez o estômago dela revirar. Miguel estava ao lado, visivelmente ansioso. Precisamos fugir, agora, ele gritou, puxando-a pelo braço, mas a confusão da revelação de Clara a mantinha paralisada. Rafaela, escute, insistiu sua mãe, seus olhos cheios de uma urgência quase palpável. É a verdade que eles querem. Se descobrirem quem você realmente é, tudo pode desmoronar. E assim, um novo pensamento se formou na mente de Rafaela. Ela não era apenas uma faxineira num hotel qualquer. Era parte de um jogo que a transcenderia. O que mais não sabia sobre si mesma? A dor e a dúvida começavam a misturar-se, enquanto ela se perguntava o que o passado revelaria. Segue seu instinto, disse Clara, num fio de voz. Nós sempre estivemos à sua procura. Você não pode ignorar isso. Procurando por mim? As palavras de Rafaela saíram mais como uma pergunta do que uma afirmação. Miguel parecia cada vez mais fora de lugar, suas feições denunciando preocupação. De repente, Ramos, um dos homens de terno, disparou em direção a eles, como se houvesse presenciado algo inacreditável. Rafaela! Ele fez a afirmação com uma certeza que apenas foi parcialmente desviada pela conversa frenética. E nesse exato momento, uma explosão de luz irrompeu atrás deles. Rafaela sentiu o chão tremer sob seus pés, e o mundo ao redor parecia estar desmoronando. A fumaça invade o ar enquanto as chamas dançavam ao fundo. As pessoas, agora cenas de pânico concentradas na fuga, eram apenas sombras passando rapidamente. Eles estão aqui! Miguel gritou de novo. Nesse momento, ele fez uma manobra rápida, capaz de quase desestabilizá-la. Havia algo no tom dele que a fez sentir que precisavam se mover, mas o que deixou seus pés pesados era a hesitação. O olhar de Ramos agora estava fixo nela, e seus olhos brilhavam com uma fervorosa determinação digna de um filme de ação. Segure-se, ele sussurrou, e em um movimento ágil agarrou Rafaela pelo braço. Você não entende, mas nós estamos no mesmo lado. Veja. Foi nesse instante que ele girou e apontou para as chamas que avizinhavam os lados. O olhar dela voltou-se para Clara, e a mãe fez uma expressão de desgosto. Você não pode acreditar nele. É uma armadilha. Clara estava pronta para entrar em ação. Mas Rafaela ainda não havia decidido. Miguel, que estava agindo como um protetor, parecia confuso. E Ramos, que havia sido uma figura ameaçadora, agora parecia estar seu aliado. Rafaela! A urgência na voz de Miguel fez seu coração acelerar. Não podemos confiar nele. Mas então, para a grande surpresa de todos, o som de sirenes ecoou ao longe, se aproximando rapidamente. O pânico sobrepujava tudo. Dois homens à frente, que até então pareciam imbatíveis, hesitaram. Ramos se virou para eles e, com a atitude de quem já havia enfrentado situações extremas, disse: Agora é a hora de fugir. A verdade os está alcançando. As palavras atingiram Rafaela como um bando de flechas. A verdade estava ali em cada um deles. E no meio da confusão, tudo mudou em um ápice. Um dos homens começou a recuar,
mas em sua expressão, ela viu algo que a pegou de surpresa: medo. Meu Deus, ela exclamou, o que vocês sabem? E nesse momento de claridade, o que deveria ter sido um fio narrativo tinha se transformado em um labirinto de mentiras. A revelação de Miguel, os segredos guardados de Clara e a presença avassaladora de Ramos indicavam que estavam entre um embate que poderia explodir em finalidades que se retroalimentavam. Um grito ecoou e quebrou a tensão. Uma jovem perdida na multidão caiu, e os homens de terno pareceram hesitar novamente. O olhar de Rafaela fixou-se na cena, e ela rapidamente percebeu. Em meio ao clamor, poderia haver um caminho que a levaria ao seu verdadeiro eu. A verdade que agora inabitava seu íntimo. Só quero saber quem sou, gritou ela, e o eco de sua própria voz encheu a sala. Todos a olharam e em um instante uma conexão intensa com o desconhecido se deu ali. E ela entendeu que a escolha de continuar seria um passo em direção aos mistérios que ainda pairavam entre eles. Agora a única certeza era que a verdade estava prestes a ser revelada, e a vida dela, assim como o hotel, nunca mais seria a mesma. Rafaela sentiu que o ar ao seu redor estava pesado com as palavras de Clara. Você é parte de algo muito maior e muito mais perigoso. O coração dela disparou. O que isso significava? O caos continuava a se desenrolar, e ela não sabia se deveria ouvir sua mãe ou correr. A multidão parecia um mar revolto, com gritos e desespero crescendo cada vez mais. Os homens internos se aproximavam, e o olhar do líder deles mostrava que ele sabia mais do que estava disposto a revelar. Rafaela, não se esqueça. Você é a chave. A ameaça em sua voz fez o estômago dela revirar. Miguel estava ao lado, visivelmente ansioso. Precisamos fugir. Agora! Ele gritou, puxando-a pelo braço. Mas a confusão da revelação de Clara a mantinha paralisada. Rafaela, escute, insistiu sua mãe, seus olhos cheios de uma urgência quase palpável. É a verdade que eles querem. Se descobrirem quem você realmente é, tudo pode desmoronar. E assim, um novo pensamento se formou na mente de Rafaela. Ela não era apenas uma faxineira num hotel qualquer. Era parte de um jogo que a transcenderia. O que mais não sabia sobre si mesma? A dor e a dúvida começavam a misturar-se, enquanto ela se perguntava o que o passado revelaria. Segue seu instinto, disse Clara, num fio de voz. Nós sempre estivemos à sua procura. Você não pode ignorar isso. Procurando por mim? As palavras de Rafaela saíram mais como uma pergunta do que uma afirmação. Miguel parecia cada vez mais fora de lugar, suas feições denunciando preocupação. De repente, um estrondo cortou o ar. Baquetas de fumaça se erguiam em explosões de luz atrás delas. Um grupo de homens robustos, vestidos de maneira militar, arrombaram a entrada principal, sua presença feroz fazendo cada um dos convidados recuar em pânico. É agora ou nunca, gritou um dos homens, brandindo uma arma, seus olhos frios. A sala virou um frenesi de gritos. Clara puxou Rafaela, mas a filha ficou paralisada, os olhos fixos na cena de terror. Uma onda de adrenalina fez seu sangue ferver. Era como se o mundo tivesse parado, mas tudo girava ao seu redor. Rafaela! Gritou Miguel, empurrando-se ao lado dela. Precisamos sair rápido. Mas antes que ela pudesse se mover, um dos homens encarou Clara. Você não deveria estar aqui. A voz do homem ecoou com um misto de raiva e desprezo. Ele apontou a arma em direção a Clara, fazendo o coração de Rafaela disparar. Você conhece a verdade e está prestes a pagar por isso. Numa fração de segundo, algo dentro de Rafaela se acendeu. A certeza de que tudo era uma armadilha, um plano bem ardiloso, tomou conta dela. O que você quer dizer com isso? Questionou, sentindo um nó na garganta enquanto seus olhos se fixavam em sua mãe. Não, Clara gritou, mas já era tarde. O homem disparou. O som foi ensurdecedor. Quando Rafaela fechou os olhos, esperando o que viria,
Um estrondo maior ecoou no salão. O teto começou a desmoronar com a força da explosão. Fragmentos de gesso e vidro se espalharam como se fossem folhas secas ao vento. Ao abrir os olhos, ela viu Clara caída, a expressão de dor e confusão. Um grito seco escapou dos lábios de Rafaela, seu corpo movendo-se numa corrida desenfreada em direção à mãe. Mas Miguel a segurou. É uma armadilha, Rafaela. Não podemos ficar. A visão da mãe, estirada no chão, transformou-se em um borrão. Ela lutava para se levantar quando uma ruga de sangue escorreu pela sua testa. Mãe, gritou Rafaela, o desespero tomando conta dela. E foi nesse momento que tudo se transformou. O homem, que antes parecia ser uma ameaça, tornou-se um espectador aturdido. Ele olhou para a figura de Clara e sussurrou palavras que Raquela nunca poderia imaginar ouvir. Você não deveria ter voltado. Agora ela vai lembrar. Lembrar? O que ele queria dizer? O pânico na mente de Rafaela crescia junto à sensação de impotência. Não era apenas a vida de sua mãe que estava em risco, mas a própria essência do que ela acreditava. E como se o universo conspirasse contra elas, os homens de terno começaram a se afastar, recuando com medo, enquanto a fumaça começava a se dissipar. O olhar de Ramos, que até então parecia malicioso, agora trazia uma expressão de pesar. Ele se virou para Rafaela. Você não sabe. Não sabe o quê? Sua voz tremeu, confusa e ansiosa. A resposta nunca veio. A sala explodiu em caos novamente, quando um novo grupo de homens armados invadiu. Mas era no olhar deles que Rafaela viu não só o medo, mas um reconhecimento profundo, como se soubessem quem ela realmente era. Ela ficou presa entre a verdade do que Clara tinha revelado e a nova realidade que se desenrolava na sua frente. Os ecos da batalha continuavam a rufar, e a única coisa que ela sabia era que estava prestes a descobrir um segredo ainda mais profundo. A pergunta que ecoava não era mais sobre quem ela era, mas sim o que havia realmente dentro dela que poderia mudar tudo. Rafaela estava em um turbilhão. O caos ao seu redor parecia uma tempestade, mas a revelação de sua mãe ecoava em sua mente como um sino. Você é parte de algo muito maior. Mas o que isso significava? Essa nova verdade esmagava seu coração como um peso insuportável. Enquanto a fumaça ainda subia, ela sentia urgência no ar. O olhar dos homens interno mudara, o medo imperava. Miguel a puxou e os dois começaram a correr em direção à saída. Mas Rafaela não conseguia pensar em mais nada a não ser a verdadeira identidade que ainda não conhecia completamente. Mãe! Ela gritou, sem conseguir desviar os olhos de Clara, que tentava se levantar. O desespero rasgava seu peito. Você precisa vir. Mas Clara estava mais preocupada com os homens que se aproximavam. Rafaela, vá, agora! Gritou Clara, os olhos cansados, mas cheios de determinação. Miguel a segurou, arrastando-a para fora, mas a dor em seu peito a pendia. Fugiram do hotel em meio a gritos e confusão. As sirenes estavam mais próximas, e a sensação de que o mundo estava desmoronando era quase palpável. Lá fora, pessoas se aglomeravam, e a cena era de desespero total. Mas Rafaela sentia algo diferente, uma eletricidade no ar. Havia algo em seu passado que pulsava, pronto para ser revelado. Assim que chegaram a um local mais seguro, Rafaela parou e encarou Miguel. O que está acontecendo? O que mais você não me contou? A raiva e o medo se misturavam em sua voz. Eu queria proteger você, Rafaela. Ele buscava por palavras, o rosto contorcido pela angústia. Você não sabe quem realmente é. As palavras dele eram um eco do que Clara havia dito. A necessidade de respostas queimava em Rafaela. Eu estou cansada de segredos, ela respondeu, as mãos tremendo. O que você sabe? A intensidade do momento era quase insuportável. Os homens internos ainda estavam atrás deles, à espreita. Mas neste instante tudo se desenrolou de uma maneira inesperada. Ramiro, o homem que parecia ser o chefe dos homens de terno, surgiu no meio da multidão. Álvaro, seu olhar penetrante
indicava que ele não veio para brincar. Foi você que voltou, Clara, disse Ramiro, sua voz grave fazendo o ar ficar pesado. E trouxe a chave com você. Era como se as peças do quebra-cabeça começassem a se juntar, e Rafaela percebia que a resposta estava quase ao seu alcance. Mãe, o que ele quer dizer? O apelo na voz de Rafaela fez Clara hesitar. Mas antes que pudesse responder, o barulho de sirenes aumentou. A polícia estava se aproximando rapidamente, cercando a área. É a sua chance, Rafaela, gritou Miguel. Vamos sair. Mas ela hesitou. Não poderia deixar sua mãe para trás. Mas Clara te interrompeu. Vá, você precisa descobrir a verdade. E foi com essa certeza que Rafaela deu um passo à frente. Decidida, disposta a enfrentar o que quer que estivesse à sua espera. Miguel a segurou pela mão, e juntos começaram a correr, deixando o peso do passado para trás. O calor da verdade queimava dentro deles. E mesmo sem saber o que viria a seguir, Rafaela estava pronta. Vamos encontrar a verdade, juntos, Miguel disse com certeza na voz. E apenas naquele momento, Rafaela sentiu um pequeno raio de esperança surgir. E assim, eles correram em direção ao desconhecido, sabendo que a busca por respostas apenas começara. A viagem deles seria perigosa, repleta de perigos e revelações, mas a força da verdade ressoava em cada passo. Agora, queridos leitores, este é o momento para demonstrar seu apoio. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você esteja sempre por dentro. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero ouvir tudo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos, rumo ao próximo capítulo.